Então, gente, o que é que isso representa? Quem era que carregava o Estado nas costas? Quem era que mantinha o Estado nas costas? Na verdade, quem era que sustentava o primeiro e o segundo Estado nas costas? O terceiro Estado. Era o terceiro Estado que mantinha tudo. Dois estados, o primeiro e o segundo, composto pela igreja, pelo clero, o alto clero, e o outro composto pela corte, não faziam nada. Não trabalhavam, não pagavam impostos, né? E se beneficiavam de toda a mordomia do Estado. E o terceiro Estado trabalhando, né, para manter isso. Eu te pergunto, esse tipo de política econômica, política social, não gera uma revolta, não? Porque quando eu imagino essa situação, eu começo a pensar, por exemplo, agora, diante dessa pandemia, muitos setores da sociedade, principalmente as elites, os donos dos meios de produção, né, os grandes industriais, os grandes comerciantes, desesperados, querendo que as pessoas voltem a trabalhar, porque eles precisam manter os seus luxos, as suas riquezas. E aí a gente de cara já percebe uma coisa: eles precisam do trabalhador. Verdade, gente. O país não sobrevive sem a mão de obra do trabalhador. Quem sustenta a economia em qualquer país no mundo, em qualquer nação no mundo, é o trabalhador. É o cara que acorda 5, 6 da manhã, pega um busão lotado, certo? Passa 1, 2 horas viajando no ônibus e passa mais 8, 10 horas trabalhando para manter a riqueza dos mais ricos. É o trabalhador. E era exatamente isso que acontecia na França. Era o terceiro estado que mantinha o luxo, ok? Então o terceiro estado era o setor sobre cujos ombros recaía todo o peso de sustentação do reino francês. Esse setor era composto, na sua maioria, pelos camponeses. Com um árduo trabalho, forneciam alimentos para toda a França, além de ter de pagar pesadíssimos impostos. A economia francesa estava em frangalhos, certo? E em frangalhos por quê? Houve uma crise agrícola muito grande. Passou-se vários anos de fortes chuvas. E o que aconteceu? Os campos ficaram inundados. E com o campo inundado, a produção é desfavorável, certo? Depois de um determinado tempo, aconteceu o oposto. É o que a gente fala, a natureza se rebelando contra determinados comportamentos do ser humano para com a natureza. Depois desse período de fortes inundações, aconteceu também um período de seca. Então, o camponês, que já havia perdido boa parte da sua produção nas enchentes, agora está perdendo uma outra parte da sua produção nas secas. Então, vai acontecer um desabastecimento no Estado francês. Ainda vem um outro fator, o aumento da população. Certo? Esse século, gente, do final da Idade Média para o século XVIII, teve um aumento exorbitante da população mundial, certo? E não foi diferente na França. Outro fator, as barreiras alfandegárias para os comerciantes. Por quê? A França fazia o seguinte: dificultava o transporte de mercadorias pelo país. Né? Era barreiras alfandegárias, dificultando o transporte desses produtos, certo? Isso significava que em alguns lugares havia desabastecimento. Né? A indústria estava dando as caras, estava iniciando, era muito
frágil ainda, era uma indústria incipiente, muito frágil, muito recente, um embrião ainda, não tinha força, né, como é hoje a indústria na França. E era baseada no sistema rural e doméstico. Isso vai acarretar em quê? A falência financeira do governo. Ok? Então vamos só recapitular. Concentração de privilégios na nobreza e no clero, pauperização dos camponeses, ou seja, desvalorização do camponês, que era o trabalhador que mais sustentava o Estado, crise agrícola e industrial, ambições da burguesia, déficit financeiro, porque gastava muito, certo? E recolhia menos. Quando você gasta muito, você imagina, você ganha um valor X, um salário, certo? Para manter a sua casa. Só que você está gastando muito mais do que o que você ganha. Isso é déficit. Você vai ficar sempre trabalhando no vermelho. Sempre usando parte do próximo salário para pagar as contas desse mês. E assim sucessivamente. Certo? Então esse é um problema sério. E a França enfrentava isso. Fracasso das tentativas régias de reforma fiscal. Não aconteciam reformas. Né? Reação da nobreza e da monarquia. E agitação social. Era esse o caos que estava acontecendo na França. Né? E aí, galera, o que é que vai acontecer a partir desse momento? Principalmente a burguesia. A burguesia vai fomentar no meio do povo, certo? Porque nos grandes centros urbanos já estava acontecendo uma crise muito grande. As pessoas já não suportavam mais, já não aguentavam mais. Então a gente precisa de mudança. E aí as pessoas foram às ruas. E o interessante é que quando o camponês descobriu que nos grandes centros urbanos estavam vendo rebeliões, quebra-quebra, né? O camponês também fez a mesma coisa. Só para vocês terem uma ideia, muitos camponeses tocaram fogo nas plantações dos grandes proprietários de terra, dos grandes fazendeiros, os homens ricos, os homens de poder. E uma outra coisa também, eles seguiram do campo para a cidade, tocando fogo nos documentos dos cartórios. Exatamente, literalmente tocaram fogo nos cartórios. Por quê, professor? Porque era lá nos cartórios que havia os registros de propriedade das terras. Então, uma vez sendo destruído esse documento, as terras voltariam para as mãos do camponês e não para as mãos da igreja, do Estado e da nobreza. Certo? Então, a Bastilha era uma prisão que era considerada a prisão do orgulho do rei. O rei se orgulhava dessa prisão porque ele mantinha preso na Bastilha os principais inimigos. Aquelas pessoas que se colocavam contra o rei eram condenados e presos na Bastilha. Então o que é que o pessoal fez? Se manifestaram, né? Uma grande multidão invadiu Paris, né? Tomaram todos os poderes e destruíram. Preste atenção, gente. Destruíram a prisão, a Bastilha. Certo? Isso durante século XVII e século XVIII. Os franceses celebraram a queda da Bastilha no dia 14 de julho de 1789 como marco da Revolução Francesa. A queda da Bastilha simboliza, de fato, a Revolução Francesa. Assim como a queda do Muro de Berlim significa o fim da Guerra Fria, a queda da Bastilha significa a Revolução Francesa, ou seja, o marco da Revolução Francesa. Galera, vou encerrar por aqui, é muita informação. Próxima aula a gente dá sequência
a esse assunto, porque a gente vai entrar também na era napoleônica, que é sequência do que a gente está vendo. Tá ok? Fica bem, fica em casa, assiste os vídeos quantas vezes for preciso, certo? Anota, faz tuas anotações, tuas observações para depois mandar e-mail, alguma coisa, a gente entrar em contato para que vocês possam tirar dúvida, certo? Mas saiba de uma coisa, pode contar com o professor Hamilton que eu vou estar aqui para ajudá-los no que for preciso. Um beijo no coração de vocês, até a próxima, se Deus quiser. Show!